Descomplicando o Câncer Infantil. Esse é um programa idealizado para desmistificar, descomplicar o câncer, que é uma doença tão grave e que pode implicar em tanta complicações e sofrimento para essas doenças, essas crianças. Hoje eu vou conversar com o Oséias e a Martinha, que são pais de uma paciente muito especial, e vamos conversar um pouco qual é o impacto do uso do corticoide nos pacientes com leucemia. Essa é uma doença que corresponde a 30% de todas as doenças da pediatria, né? Dos tipos de câncer pediátrico. Então, é um número significativo dos nossos pacientes. É uma doença grave, mas que pode chegar a chances de cura de até 90%. É importante, no entanto, que a gente faça um diagnóstico precoce, porque isso vai fazer diferença tanto em termos de cura desse paciente, quanto também em termos de prognóstico, de diminuir as chances de complicações durante o tratamento. E por isso que eu gostaria muito, de falar aqui a respeito disso. Eu vi que o Oséias já entrou aqui, vou tentar chamar ele aqui. A preocupação aqui é que a gente faça realmente um diagnóstico precoce, porque quando a gente consegue, fazer esse diagnóstico, isso tem impactos muito grandes para o paciente, em termos de minimizar aí essas complicações. Olha eles aí. Vamos dar boa-vinda. Muito obrigada por vocês aceitarem aí esse desafio, essa coragem toda de falar, sobre esse assunto, que é um assunto muito difícil. Eu sei que foi um desafio aí na vida de vocês importante. E eu queria agradecer de vocês se juntarem aí comigo nesse objetivo aí de desmistificar mesmo essa doença. Bem-vindos! Obrigada. Para a gente também é muito importante estar aqui, falando sobre tudo que aconteceu com a gente, contando a nossa história e, de certa forma, trazer informações importantes, sobre essa doença e ajudar as outras pessoas também a conhecerem e a passarem por esse momento. Muito bom. Então me conta um pouquinho, Martinha, como foi essa história, como é que tudo começou, como foram os sinais e sintomas iniciais da doença da filha de vocês. Bem, foi um período difícil, assim, pra gente, porque a gente não tinha muita noção do que estava por. A gente vinha fazendo um acompanhamento pediátrico, tudo certinho, todas as vacinas, tudo certo. E aí, morava no interior, não morávamos aqui em Salvador. E a gente vinha com recorrência para cá para Salvador para fazer essas consultas com o pediatra, que já acompanhava ela há algum tempo. E aí, um belo dia, a gente estava em casa e a gente percebeu que o rosto dela estava inchado. Parecia um inchaço, assim, aqui do lado da orelha. E aí, imediatamente, a gente já entrou em contato com o pediatra, já falamos, como a gente morava no interior, a gente foi à noite, a gente estava meio sem saber o que fazer, ligamos para ele, ele falou, é importante vir aqui na capital, coletar uns exames, se puder levar no hospital. E isso a gente fez. Aí chegamos no hospital, fizemos os exames e imediatamente falaram que poderia ser uma cachumba. Só que isso ela só estava com esse inchaço, não tinha nenhuma febre, nenhum outro sintoma. E aí, de acordo com os exames, não chegou à conclusão de que era cachumba, mas também não descartou. E aí a gente voltou para casa, ficou observando. Isso foi no final de novembro de 2021. E perto do aniversário dela, que é em dezembro, 14 de dezembro. A gente tinha uma festa programada e tudo. E aí, durante esse período de final de novembro até
o meados de dezembro, que era quando era a festa dela, começou a ficar muito estranho, muito inchaço, inchou o olho. Verdade. E aí a gente começou a procurar, né? Ver o que. Fomos novamente ao pediatra, voltamos novamente na emergência nesse período. E aí, quando a gente chegou no pediatra, já com vários exames que ele passou, e aí foi confirmado que não era cachumba, e aí ele foi quando entrou com o corticoide nesse período. E aí a gente fez uso de corticoide, acho que 1 semana ou 7 dias, e aí o inchaço foi embora. E ela não teve mais sintoma nenhum. E aí a gente... Martinha, mas você me disse que o hemograma dela foi tudo bem os exames, né? Não chamaram atenção também, né? A única coisa que eu lembro que uma médica da emergência, ela citou assim pra gente, ó, ela tá com imunidade baixa, mas pode ser pela recorrência desse tanto de vírus que ela tá tendo, porque realmente ela tava pegando muita gripe. E aí, tomou o corticoide e ficou boa, sarou. E aí a gente foi viver a vida, né? Quando foi no Réveillon de 2021 para 2022, ela teve uma febre que não baixava por nada. Era uma febre de 39, 40, e a gente dava analgésico com 6 horas, essa febre voltava. Uhum. E aí teve uma dor insuportável nas pernas que ela não queria mais andar. Aí a gente pegou no Réveillon mesmo, a gente já correu para o hospital e ela ficou internada e fez outra bateria de exame, fez ressonância, né? Não foi? Fez também. Fez ressonância e nada, não apareceu nada. E aí, com uns 3, 4 dias de internamento, ela voltou a andar, não sentia mais nada. Mas e ela, aí, novamente, nesse momento, ela usou corticoide de novo? Você lembra? não usou nada. Não. Ela só usou corticoide em dezembro. E aí, nesse internamento, eles ficaram só observando e no hemograma não aparecia nada, na ressonância nada também. E aí, ficamos internados e quando ela voltou a andar sem nenhum remédio, o médico falou, provavelmente deve ter sido alguma lesão que ela sofreu, uma queda, alguma coisa. Por mais que você ache que foi algo bobo, mas nela não foi, né? E aí, 31 de janeiro, ficamos internados uns 3 dias e voltamos para casa. E aí, até então, ela não tinha mais nada. Passou uma semana, eu comecei a observar o andar dela meio esquisito. Tipo, ela pendia assim pro lado. Eu perguntava, filha, tá doendo sua perna? Não tá doendo. E aí, nesse internamento que ela teve, suspeitaram de Guillain-Barré. E aí ficou essa suspeita e a gente achando que poderia ser por causa das dores musculares e tal, mas nada confirmava. E aí fizemos uma odisseia assim, vários médicos. Falava, vá pro infectologista, vamos. Vá pro reumatologista, vamos. Vá pro cirurgião, vamos. Eu lembro que em um dia só nós passamos por 3 médicos no mesmo dia. Especialistas. E 3 especialistas em áreas distintas, porque um indicava um outro, nós íamos, que indicava o outro que nós íamos também, né? Acho que muita coisa aconteceu naquele momento, né? A gente não tinha muito uma orientação, um norte, né? Porque a gente, inclusive, também tem essa dificuldade como posso falar, de acreditar que poderia ser algo, uma leucemia, um câncer, né? Eu acho que isso, de fato, nunca se passou na nossa cabeça. Tanto é que quando a gente cogitaram os médicos durante na emergência a hipótese de Guillain-Barré, para mim já era o fim do mundo. Né? Para mim ali já era o fim do mundo. Falei, não é possível, coisa e tal. Eu também não conhecia a doença da Guillain-Barré. E foi quando eu comecei também a verificar o que poderia ser o Guillain-Barré, né? E também não foi. Né? Ela chegou a colher líquor e tudo? Colheu. Olha, e foi uma experiência. Exames, né? Foi terrível, foi marcante para ela, para a gente então nem se fala, né? Eu não sei se ela lembra hoje que também tem essa questão, né, da memória da criança, mas na minha é bem viva. Eu lembro perfeitamente. Não é um exame qualquer, é bem invasivo. E uma criança então né, tem todo esse cenário por trás, né, que é bom salientar esse cenário
da pediatria, da criança, né? Enfim. Porque quando a gente coletou o primeiro líquido, quem passou pelo processo do tratamento sabe que faz muito, né, durante o tratamento. Perfeito. Mas quando a gente fez a primeira vez, foi terrível, porque não foi assim, não teve aquele cuidado que a pediatria tem. Foi sem anestesia, foi um negócio, segura que tem que fazer. Foi bem isso, né? E aí foi terrível pra gente, assim, foi uma das experiências mais difíceis, né? O diagnóstico demorou um pouco, porque também depois que a gente começa o tratamento, a gente meio que vai pegando o jeito, né? E aí, tipo, a gente descobre depois que pelo hemograma a gente descobre muita coisa, né? E até então o hemograma dela não estava de fato indicativo de um câncer, né? Eu lembro disso também. Isso acabou atrasando também. Eu queria aproveitar só comentar isso porque é uma coisa importante, né? O hemograma é um exame super simples e que é acessível a todo mundo, praticamente. Acho que Brasil afora, mesmo quem está em um lugar muito remoto, né, consegue ter acesso a um hemograma, mas é muito importante que o médico saiba interpretar esse hemograma. Até porque existem diferenças até entre idades, né? Crianças muito pequenas, crianças maiores, pode ter uma diferença ali na hora que a gente lê aquele hemograma. Então, claro que vocês hoje já são expertos em hemograma. Osés em especial. Não. Longe. Tudo dela. Se for Aprendeu bastante sobre hemograma, mas o processo da doença acaba fazendo com que vocês aprendam. Mas o médico, muitas vezes, pode ter dicas importantes que estão ali. Então, saber interpretar um hemograma é realmente fundamental e pode ajudar nesse quebra-cabeça aí. Porque, de fato, o câncer não é uma doença comum na pediatria. É uma doença rara. A gente vê muito porque a gente está em um centro de referência. Mas para quem não está num centro de referência, vai ver muito poucos casos. E eu acho que também o tabu da doença, né, do câncer, também faz com que a gente esqueça um pouquinho esse diagnóstico, né? Essa semana a gente viveu uma situação de que fizeram um comentário dizendo, vocês não deviam falar sobre isso porque faz as pessoas sofrerem. Mas enquanto a gente estiver escondendo essa doença, né, colocando debaixo do tapete, a gente não vai falar sobre esse assunto, não vai lembrar desse diagnóstico e vai continuar fazendo diagnósticos tardios às custas de muito sofrimento de muita criança. Então, é importante falar sobre o assunto, é importante que a gente, né, consiga desmistificar um pouco essa questão da doença, né, da palavra câncer, né, que eu acho que é realmente só de dizer às vezes a palavra já é muito peso, mas é através disso que a gente vai lembrar dessa possibilidade. E eu acho que é a grande questão do pediatra para o pediatra que vai fazer diferença é lembrar. Se eu pego uma criança com adenomegalia ou com dor, né, em membros, ou uma dor forte, que não deixa a criança ficar em pé ou caminhar, eu preciso colocar no diagnóstico diferencial, no rol desse diagnóstico diferencial, a leucemia. E se eu colocar assim, será que pode ser uma leucemia? Se eu fizer, como médica, eu fizer essa pergunta, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mas é importante pensar nessa possibilidade e, na dúvida, pedir uma avaliação. Agora, Martinha, me diga uma coisa. Porque ela usou o corticoide, né? Só para a gente retomar um pouco essa história do corticoide. Ela usou o corticoide porque ela tinha adenomegalias, né? Ela começou lá no início de dezembro, não foi isso? Com os gânglios no pescoço, que se suspeitou de uma parotidite, uma cachumba. Não fechou esse diagnóstico, mas como não melhorava, acabou recebendo aí um corticoide. Teve uma melhora. E aí, depois de quanto tempo que ela voltou a
depois que suspendeu o corticoide, em quanto tempo que ela voltou a ter sintomas? Ela voltou a ter sintomas, acho que ela passou todo o mês de dezembro, ela voltou a ter sintomas em 31 de dezembro, que foi o Réveillon. Quase um mês, né? Ela ficou bem por um mês. Mas, Quase um mês depois começou a sentir dor nas pernas. E aí é que às vezes eu acho que como os pacientes às vezes passam com médicos diferentes, né? Às vezes não tem um médico de referência, mas mesmo tendo, nessa dificuldade de pensar nesse diagnóstico, parece que não liga, né, uma coisa com a outra. Porque como ela melhorou e resolveu lá os gânglios, e aí agora é uma outra queixa. Exato, não fizeram esse link. Não fizeram esse link, né? E aí precisou que ela crescesse. Ela cresceu de novo os gânglios, não foi depois? Aí precisou crescer de novo. Foi quando eu falei, a partir de agora eu não vou mais andar de médico em médico. Eu quero um médico específico para me dizer o que aconteceu. Chegou um determinado momento que a gente cansou de ficar rodando muito também, né? E aí quando chegou na emergência do hospital, né? Aí a gente falou, não, daqui a gente não sai. A gente só sai daqui quando a gente descobrir de fato o que é, nem que você deixa ela internada aí um mês. A gente não quer sair mais. E aí foi quando começou, na verdade antes um pouco, né? Que a gente tinha, nesse dia que a gente foi em vários especialistas, a gente foi num cirurgião de cabeça e pescoço, por causa dos gânglios. E aí, quando a gente chegou nele, ele ficou cheio de dedos para falar, assim. E aí ele entrou em contato com uma médica amiga dele que era hematologista. E aí ela, na lata, eu lembro que ela falou, na lata, ela falou, isso aí é linfoma. E aí a gente, não é. Só um parênteses, eu acho que esse foi a primeira vez que a gente ouviu essa palavra. Exato. E a gente, não é porque ela fez ressonância, ela fez lipo, ela fez tudo, e se fosse algo assim, já teria aparecido em algum exame. Aí é lógico que ela estava no telefone, ela não podia dizer pra gente vá pro hospital. E aí ele começou a conversar com a gente assim, olha, não é pra mim, não é um caso pra mim, eu quero que vocês busquem a hematologia ou a oncologia. Vocês vão procurar em algum hospital. Aí foi quando a gente começou a buscar. E aí foi quando a gente chegou no Hospital Santa Isabel, já com essa questão na cabeça de dizer não é linfoma. E aí... A cabeça da gente faz isso mesmo, né? Não tem jeito, porque é uma coisa tão fora da possibilidade do que a gente pode imaginar de viver. Tem até um caso, assim, que quando uma dessas idas e vindas que a gente foi pro hospital, a gente estava passando na paralela e aí tinha um outdoor do GRAAC falando com uma criança sem cabelinho e tal. Eu olhei para aquele outdoor e para mim era algo muito distante. Muito distante. Jamais chegaria pra gente. E aí, quando falou sobre isso, eu tô até me arrepiando. Porque foi uma coisa que ficou muito marcada, assim, pra mim. Que quando o médico falou sobre linfoma, imediatamente já me remeteu àquele outdoor que eu tinha visto. E eu fiquei em negação. Não é. E não é uma coisa assim, porque a nossa criança, em tese, teria que ser melhor do que as outras e não teria. Não é isso. É por falta de informação mesmo. E por falta de contato. Por uma coisa muito distante mesmo. Assim, eu particularmente... Eu nunca tinha visto uma criança. Eu acho que hoje em dia, de um modo bem amplo, assim, quando se fala câncer de adulto, acho que todo mundo já teve algum caso da família de alguma coisa. Mas quando a gente fala em câncer infantil, eu até então nunca realmente tinha visto. Eu assim, também nunca tinha próximo a mim, ou de amigo, nem isso. Então, realmente foi alguma coisa muito nova. E nesse mundo muito novo, a gente realmente teve essa fase de negação. Que é natural. Agora, a gente, só reforçando, câncer pediátrico é mais raro mesmo, né? Somente 3% de todos os tipos de câncer acontecem na faixa etária pediátrica. Então, a gente vai ver poucos mesmo, vai saber poucos, mas vocês acabam depois que... Parece que é igual a mulher grávida, né? Depois que a gente sabe, a gente sempre ouve alguém que já teve uma história parecida, enfim. E o meu alerta maior é que, embora seja raro, a gente
uma oportunidade aqui de ajudar essas crianças enorme se a gente fizer um diagnóstico precoce, né? Se a gente conseguir reconhecer rapidamente esse diagnóstico, a gente vai conseguir ajudá-la muito, seja para aumentar as chances de cura, seja também para minimizar o sofrimento, porque, né, essa angústia de não saber de vocês, né? Porque tem uma coisa do medo, eu não sei se vocês viveram isso, mas o que a gente percebe muito é isso. Às vezes existe um medo e uma negação, não é, não é, não é. Mas depois que se sabe o que é e que começa o tratamento, você diz assim, poxa, pelo menos agora eu sei o que é. Porque às vezes o não saber também é muito angustiante. Foi assim para vocês? Então, tem uma coisa que eu queria realmente dizer aqui, que eu lembro que quando realmente a gente se viu, né, se encontrou pela primeira vez, a gente já estava na fase de não querer sair mais do hospital, né? Daqui a gente não sai, até chegar a ser, né? E aí eu lembro perfeitamente que você foi muito clara no sentido de abrir a possibilidade de ser, né? E do uso do corticóide também, né? Porque a gente falava, não, Lu, é porque vai e volta, e a gente sabe que não tem alguma coisa normal, né? E apesar dos exames, né, estar dentro de, eu lembro que na época estava dentro de um certo padrão razoável, né? E eu lembro que aí você falou que um dos critérios que você estava utilizando naquele momento era o fato do uso, a resposta do corticoide, né? Que depois a gente ficou sabendo que o corticoide faz parte do tratamento de câncer, né? Eu não sei se é assim para todo mundo, mas assim, na minha vida eu sempre vi as pessoas utilizando corticoide como se fosse um xarope. Perfeito. E aí, Pois assim, eu falaria para você, ela fez uso de corticoide. Parou assim e falou assim, ó, me preocupa o fato dela ter respondido ao corticoide. Aí no momento eu não entendi, porque eu ficava achando, poxa, mas todo mundo usa corticoide quando tá gripado? Pois aí é que eu queria interromper um pouquinho você, Martinha, porque isso é uma coisa muito importante que vocês estão falando, né? Porque as pessoas usam corticoide, eu acho que o corticoide tinha que ser igual ao antibiótico. Só compra com receituário médico. E ainda assim, eu preciso fazer um alerta a meus colegas médicos, porque é muito importante que eles entendam que a gente usa o corticoide como quimioterápico. Ele faz parte do protocolo de quimioterapia, de tratamento quimioterápico dos pacientes. Isso significa que se eu uso o corticoide e responde, né, e melhora, porque pode melhorar, a célula da leucemia ela é muito sensível ao corticoide. Então é comum que os pacientes melhorem mesmo com o uso do corticoide. E isso me preocupa, por quê? Porque aí é mais uma pecinha daquele quebra-cabeça me dizendo, olha, parece que é mesmo. Porque se responde ao corticoide, isso é uma coisa importante. Só que o corticoide, ele não é usado sozinho para o tratamento da leucemia. Ele é uma parte. Ele sozinho não consegue tratar e curar uma leucemia. Então, eu preciso de outros remédios para isso. Então, a leucemia fica subtratada ali. E isso vai acabar mascarando esse diagnóstico. Então, por isso que fica esse hemograma que não é normal, mas também não é aquele hemograma que você bate o olho e diz, isso aqui é uma leucemia. Fica uma coisa meio melhora, piora, o que está acontecendo, e as pessoas acabam não entendendo, né, tudo o que né, para fechar esse diagnóstico. Então, é preciso que o médico tenha um senso muito apurado para que ele entenda aí esses sinais e sintomas como possíveis de uma leucemia, né? Adenomegalia, dor em membros, uma dificuldade muito grande. Por que eles sentem dor em membros? Porque ele está com uma doença na medula óssea, lá no tutano do osso. E a criança, em especial, tem muita dor em membros, principalmente nas pernas, porque é onde ela ainda tem medula óssea, né? Porque o adulto já não tem tanto medula óssea nos ossos de membros inferiores das pernas.
eles têm mais em quadril e em externo. Mas ele não sente mais tanta dor nas pernas. Mas na criança, que ainda tem uma medula óssea ali nesses ossos, né, das pernas, a gente vai ter muita dor mesmo, porque é a medula se expandindo ali de tanta célula que está crescendo. Então, de novo, o corticoide é usado como quimioterápico. Usar ele sozinho não trata e não cura a leucemia, mas ele subtrata e isso faz com que a gente mascare esse diagnóstico. Então, eu já tive pacientes porque ela já chegou com indícios de... A gente fechou o diagnóstico rápido depois disso, não foi? Quando a gente fez o mielograma, a gente já conseguiu pegar? Perfeito, foi com mielograma. Tem alguns pacientes que eu levo, às vezes, 2, 3 meses. Às vezes eu tenho que repetir 3, 4 vezes a medula para poder a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Porque ele fica realmente como se ele estivesse ali em remissão mesmo. E aí, a gente não tratou, mas ele também não melhora 100%, então fica aquela coisa... E esse período é muito angustiante. E além disso, a gente sabe que também tem um impacto prognóstico, porque a gente subtratou ela. Então, essa célula que está ali reativando é uma célula que já é um pouco mais resistente ao corticoide. Então, isso faz com que a gente tenha que intensificar o tratamento dela também. Então, por isso que é muito importante esse alerta. Os pediatras e médicos generalistas que atendem aí essas crianças precisam estar atentos que não dá para iniciar corticoide sem saber exatamente o que a criança tem. Se é um quadro meio obscuro, que você ainda não entendeu direito, tenha muito cuidado nessa indicação, né? Por exemplo, os reumatologistas é muito comum, né? Que os reumatologistas às vezes peguem casos de dores articulares e tudo, e que pode ser uma artrite mesmo, uma artrite reumatoide juvenil. Isso pode acontecer. Mas quando o quadro não é muito característico, eu já recebi vários colegas reumato mandarem assim, ó, colhe aí um mielograma para mim, para me ter certeza que isso não é uma leucemia, porque o tratamento é diferente. E se ele vai usar corticoide, eu preciso ter certeza aqui do que eu estou tratando para que a gente não prejudique ainda mais essa criança no momento já sofrido, né? Muito importante esse alerta. De fato. E eu lembro também, nesse mesmo dia, ela ainda estava com, eu não sei o termo, né, mas com hematomas, né, de caroços, né? Uhum. Aqui na parte da face aqui da bochecha, né, que lembrando de fato uma cachumba para quem, né, para a gente do outro lado que a gente não tem a ciência, né, não tem data, de fato pode lembrar mesmo a cachumba. E também tinha, eu lembro que aqui atrás também, na parte da nuca, se não me engano. Visível, né? Ao toque tinha em todo Exatamente. Mas é muito comum esses gânglios. Existe até um sinal que chama sinal de Mikulicz, que é a infiltração da parótida mesmo. Então, você pode ter até uma parotidite por infiltração da leucemia. Mas os gânglios todos podem estar acometidos. Então, você pode pegar desde o occipital, os cervicais todos, axilar, epitroclear, que é nessa região aqui do cotovelo, inguinal. Aí depende muito do caso, né? Às vezes são pacientes que têm gânglios pequenininhos, mas vários gânglios. Você pega assim, são vários gângliozinhos pequenininhos e tem aquelas leucemias que fazem aqueles gânglios maiores mesmo, né? Então, no caso dela, eu estou imaginando, porque pensaram em linfoma, porque o linfoma, a diferença da leucemia e do linfoma é onde começou a doença. São células parecidas, então o linfoma ele começa nos gânglios, e por isso que, como eles falaram em linfoma, eu acho que os gânglios delas deveriam ser maiores, né? É muito grande. Então, o linfoma, eles começam no gânglio, pode infiltrar a medula óssea também, mas normalmente ele infiltra pouco. Se ele infiltra muito, aí já às vezes é difícil até a gente distinguir o que é linfoma, o que é leucemia mesmo. Mas um linfoma não Hodgkin pode se confundir aí, e às vezes a gente pega umas medulas infiltradas também, que às vezes é um desafio também pra gente.
Eu lembro que quando você chegou pra gente, assim, a gente já tinha esse nome, né, que tinha sido soltado pra gente, que seria o linfoma, e a gente falou pra você dessa possibilidade. E aí você falou que possível, poderia e tal, mas aí depois olhando, isso foi você que me falou depois, né, que olhando o histórico dela, que aí veio, né, as dores nas pernas, a febre, o inchaço, e aí sim foi que você pensou em leucemia. Quando a gente pensa, né, principalmente essa dor nas pernas chama muito a atenção da leucemia, porque o linfoma, como ele não começa na medula óssea, ele pode infiltrar secundariamente, mas ele não dá tanta dor nas pernas quanto a leucemia. Porque a leucemia é o contrário, ela começou lá na medula óssea, então é a medula, né, sendo expandida ali, com muitas células sendo replicadas, então a medula fica. E aí eles sentem mais as dores nas pernas. No linfoma você não vê tanto isso. Eu lembro que Flora chegou a um ponto de não querer andar. Né? Não era uma dorzinha qualquer porque tá doendo, né? Eu não sei dizer se ela não queria andar ou se ela não conseguia andar. Sim. Tanto é que era o tempo todo no colo. Eu acho que ela sentia dor mesmo. É porque para criança é difícil às vezes explicar o que é dor. Exatamente. Né? Então, a criança, às vezes, a gente tem que ver nas entrelinhas aí. E às vezes tem criança que consegue dizer, tá dodói. Mas às vezes é um dodói que a gente não consegue entender exatamente, porque às vezes é uma sensação diferente, né? Sei lá, uma parestesia, uma alteração de sensibilidade, um tipo de dor que é diferente. Então, a criança acaba se retraindo. É igual né, uma dificuldade mesmo que ela tem ali de ficar em pé e tudo. Então, a gente vai lendo nas entrelinhas, às vezes. A criança muito pequena, principalmente, a gente tem que ir entendendo e percebendo essas outras coisas. Às vezes, a irritabilidade, a criança fica mais irritada, ou fica mais calada, só quer ficar no colo, não quer ficar. Mas, às vezes, isso tudo é sinal de dor. E a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber isso também. Depois que ela ficou internada, depois que aconteceu essas coisas, passou uns 15 dias andando diferente, mas ela dizia que não era dor. A gente era uma não dava para entender o que acontecia, porque parecia que ela estava andando meio torta, e aí eu olhava para ela e falava para ele, não, ela tá andando estranha, você tá sentindo dor? Ela, não tá doendo mais. Mas ainda assim eu achava que ainda doía. Ela que não queria falar por causa do trauma de ter ficado internada por não andar. E essas internações, esse iniciozinho do tratamento é um desafio, né, Martinha? Na verdade, o tratamento como um todo é muito sofrido, né? Mas esse iniciozinho que eles acabam sofrendo muitos procedimentos, muito exame, muita coleta de exame, até entender como é que funciona, ainda com muita sintomatologia, então ainda não está se sentindo bem, porque depois tem um momento que eles já estão melhores, né? Se sentem melhores. Mas esse início é complicado, né? Assim, não tem como a gente falar o tanto que foi desafiador pra gente, né? Porque a gente estava num cenário onde a gente não conhecia, eu tentava buscar assim, informações com as outras mães, ficava perguntando o que acontece a partir de agora, como qual é a próxima etapa, o que ele sentiu, para eu já conseguir me antecipar no que ela ia sentir. Mas assim, ela teve muitas reações que eu não sei dizer para você se foram só dela ou se realmente é de tratamento. Mas foi um período muito complicado, assim, a gente vivia, nesse período, né, a gente morava no interior, aí nos mudamos para cá, para a capital, aí achamos que ainda estávamos longe, porque a gente morava num bairro distante, aí a gente se mudou novamente para um lugar mais perto do hospital, porque a gente é meio medroso, né? E assim, era a nossa única filha, a gente tinha que fazer tudo. E foi o que conseguiu, naquele momento, tentar ter um pouco de, como eu posso dizer assim, um pouco de conforto, né? Porque só o fato da gente estar indo para o hospital, demorava 1 2 horas de trânsito, não, vamos ter que diminuir esse tempo e ficar mais perto. Porque qualquer coisa que acontecer com ela, uma febre, uma dor de garganta, uma diarreia, qualquer coisa,
a gente já tinha que correr para o hospital. Então, a gente passou mais tempo no hospital do que na nossa casa nesse período. Aí, assim, esse início de tratamento, o diagnóstico em si, acho que se você for conversar com outras pessoas, cada um vai ter uma história para contar, né? Porque cada um tem uma reação particular, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu, particularmente, demorei muito para entender, né? Para aceitar a doença, né? E tentar conduzir da melhor forma, né? É difícil porque é tudo muito novo, né? A gente não sabe realmente como fazer, tem a sensação de impotência também, de não poder resolver. E a gente ficava. Eu lembro que chegou um determinado momento que a gente falou: olha, sabe de uma coisa, vamos fazer o seguinte: o que é que precisa fazer hoje? Hoje precisa colher um hemograma. Vamos colher um hemograma. Mas amanhã tem outro exame. Não, amanhã nada. Amanhã é outro dia. Vamos pensar no hoje, no que a gente pode fazer hoje, né? E aí também tem muito, como eu posso falar, muitas informações vagas também, né? Eu acho que essas informações vagas acabam atrapalhando um pouco no sentido do que fazer, né? E eu lembro perfeitamente que a gente chegou a uma fase, logo no início do tratamento, que a gente falou: não, vamos perguntar para a doutora Lu o que a gente vai fazer. Então a doutora Lu falava: não, precisa fazer assim, 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 assado. Vai ser assim, 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 assado, né? E a gente precisou se desligar um pouco do externo, né, para poder se concentrar realmente no tratamento, sabe? Então, para poder pegar o fio né, o jeito do tratamento, não sei como me expressar perfeitamente, mas esse processo de adaptação, de aceitação, é muito peculiar, individual também, né? Que cada um tem o seu tempo para poder reagir e aceitar aquela nova verdade, aquela nova realidade e tentar conduzir o tratamento da melhor forma. É bem assim mesmo. Eu acho que a oncologia já é uma especialidade que é muito específica e que não é a vivência de todo mundo, de todos os médicos. Isso falando da área médica, tá? De profissionais de saúde. Então, nem todos os profissionais de saúde dão conta de entender como é que funciona esse processo. E como as coisas acontecem muito rápido, eu digo, a ciência acontece de forma muito rápida, precisa estar dentro da especialidade mesmo para que a gente possa ir aos poucos passando o que é de melhor da ciência que a gente sabe aí para vocês. Mas o que você falou é uma coisa tão importante, porque eu falo isso o tempo inteiro. Como essa doença é um tabu muito grande, com esse tabu tem muita gente que acaba falando muita coisa que não é verdade às vezes. Coisas até assim, coisas simples de essa doença é porque comeu manga com leite, ou porque você brigou com ela naquele dia que você disse que não era para brigar, e foi porque a mãe grávida foi fazendo sei lá o quê. E as pessoas entram nessa fantasia da doença aí que é irreal e às vezes traz aquele sentimento de culpa. Eu vi a Diana comentando aí, mas é um sentimento de culpa assim muito grande que a gente vai alimentar desnecessariamente. Então, eu sou muito prática nisso. Eu peço muito para os pacientes, né? Vamos focar aqui no que a ciência pode nos dizer e vamos fazer dessa forma. E realmente viver um dia depois do outro, né? Eu acho que é dessa forma mesmo. Eu digo que eu falei isso hoje, né? As crianças são muito sábias, elas sabem viver um dia de cada vez. Por que que a gente perdeu isso? Então, eu acho que fazer oncologia pediátrica para mim é me trazer para isso, para aprender com eles o dia a dia ali, que eu vou resolver um dia de cada vez. Não só um dia, como um momento também, né? Porque era muito incrível isso que a gente sempre observava. A gente chegava na oncologia com ela lá em cima, alegre, brincando, se divertindo. Daqui a pouco ela chorava porque ia fazer a medicação.
Fazia a medicação, daqui a pouco já nem lembrava mais, estava ali se divertindo, brincando com todo mundo. Então, assim, são momentos. Eles vivem cada momento. E acho que esse foi o maior ensinamento que a gente teve nesse período desse tratamento de flora. Viver o agora, não que a gente tenha que esquecer o futuro. Não é isso. É focar no que você tem que fazer agora. O que eu fiz lá atrás, ficou lá. Se eu dei manga com leite, se eu briguei na hora errada, infelizmente fiz, não importa mais. Agora e passar esses momentos e tentar, e uma coisa que a criança tem muito, ensina muito pra gente, é a leveza de como ela passa. Perfeito. Por esse momento. As pessoas acham que certeza de coisa Tá ruim. falhando, Martinha. Voltou. Então, assim, eu tava falando sobre a leveza como a criança leva o tratamento, né? A gente muito amedrontado, chegava lá com medo, e aí tava lá Flora correndo com o Arthur, né? Que Diana tá aí, brincando, e assim, uma leveza muito grande. As pessoas acham que, nossa, é oncologia, tá todo mundo triste, morrendo. Gente, não tem nada disso. Assim, tem os momentos ruins e difíceis, tem, muito. Não vamos romantizar e dizer que não. Tem. Mas a criança ensina pra gente que a gente precisa viver tudo de uma voz de um jeito muito leve. E foi assim que a gente porque eu acho que assim, o que eu poderia dizer é que as crianças, de um modo muito geral, assim, claro, cada caso é um caso, leva o tratamento muito melhor que a gente. Eu não sei, mas o medo, né, o terror da doença está na cabeça do adulto. Né? A gente que é terrorista, né? Desculpa botar, né? É a gente que nós fazemos as tempestades em copo d'água, às vezes, né? Assim, o medo é nosso. E a criança não. A criança, de fato, é pura, né? A pureza das crianças, né? Acho que é por aí. E é um desafio para a gente, porque a gente precisa, muitas das vezes, ou quase sempre, saber lidar com os nossos medos e não passar esse nosso medo para ela, né? Para as crianças. Porque elas também, no momento que elas são muito delas também, elas também acabam pegando o jeito do tratamento, né? Flora já sabia de tudo. Sabia tudo. Tudo não, mas muita coisa já sabia, né? E brincava com as bonecas falando do tratamento. Exatamente. Todas as bonecas dela tiveram também. Fizeram o tratamento e hoje eu acho que o grande desafio dos pais é conseguir passar o tratamento sem passar o terror da doença para a criança, né? Isso é muito importante mesmo. Mas as crianças é isso mesmo. Elas estão preocupadas só se você vai furar ou não vai furar. Essa é a minha única preocupação. Se você não furar, tá de boa, vamos lá brincar. E essa questão, né, de trazer leveza para o tratamento, né? O ambiente de hospital. Então, eu sou daquelas que quero fazer sempre as festas de carnaval, de Natal, festa das crianças, e me misturo lá um pouco com elas, porque também é importante elas verem a gente nesse lugar, né, do lúdico, do tranquilo e tudo, e não ligar o hospital e os profissionais de saúde a só coisas ruins, que é o furar, o procedimento, o adoecer. Isso eu acho que é muito importante, tanto para a família, né? Trazer um pouco. Eu digo muito que a gente precisa viver apesar da doença, né? Porque senão a gente vive em função da doença e aí isso não é vida, né? Então a gente tem uma doença grave, merece e precisa de atenção, mas a gente, depois que passa aquele furacão inicial, a gente vai retomando a vida como ela é, né? E aí, como foi retomar a vida como ela é para vocês? Irem voltando à rotina, agora que terminou o tratamento? A gente, assim, né? No começo, antes de terminar, né? Ali no período de terminar, eu particularmente, ele nem tanto, mas eu tinha muito medo de como era que eu ia viver, como é que eu vou fazer a partir de agora. Porque, assim, durante o tratamento tudo era muito pautado no que pode e no que não pode.
apesar, a gente tentava ser o mais natural possível no dia a dia, mas assim, tinha muita coisa que a gente restringia, né? Era preciso. E aí eu fiquei com muito medo, eu não sabia como era que eu ia viver. Assim, meu Deus, como é que eu vou viver sem doutora Lu? Eu vou ter que ligar para ela às vezes, só para dizer, doutora Lu, ela tá bem. Porque virou uma rotina, né? Não, mas se não me liga é porque eu sei que tá bem. Só vai me ligar quando não tiver. Tem que ser o contrário. Mas assim, ela sempre foi, a gente sempre conseguiu mesclar muito bem. Muita gente já comentou isso assim com a gente, né? Nossa, vocês tratam ela igual. Isso é muito bonito de ver vocês tratando ela igual as outras crianças, mas é preciso tratar ela como as crianças, ela é igual, apesar dela ter uma particularidade ou outra. Mas ela era igual e ela sempre se colocou como igual, ela nunca se colocou diferente, nunca. E aí ela mesma que faz, assim, ela faz as logísticas dela e a gente vai na onda, né? E aí hoje o tratamento terminou, mas assim, fica aquela coisa de... Existe ainda um medo muito grande de acontecer, de voltar e tal. A gente tem esse cuidado ainda, mas... É difícil mesmo. Eu acho que assim, essa é uma doença muito grave. Nem sempre a gente vai ter desfechos bons, né? Eu vi Vera aí comentando como é doloroso para ela, porque ela acabou de perder uma filha, né? Para a doença. E por isso que eu acho que a gente precisa estar muito exercitando esse poder do agora e de viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que é do futuro, né? A gente não sabe o que pode acontecer. E com certeza, se a gente estiver no presente, vivendo com ela no presente, isso vai fazer diferença, mesmo que a doença eventualmente volte e que, né, aconteça do pior. Porque a gente criou ali um legado, mas se a gente estiver vivendo no futuro, a gente não vai viver o agora e isso vai impactar lá na frente. Então, por isso esse exercício do viver agora é muito importante, né? Vocês estão numa fase muito gostosa, eu digo, porque essa redescoberta de voltar à vida como ela é mesmo, né? Voltando à rotina aí, com suas coisas boas e suas coisas ruins. Às vezes eu paro e penso assim muito, às vezes a gente não valoriza, ou às vezes a gente reclama muito da nossa rotina, mas às vezes quando termina tudo, essa doença toda, o que a gente quer é voltar mesmo para essa rotina, né? Ter as preocupações que todo mundo tem, de menino não querer acordar, de ter que acordar cedo para ir trabalhar, de conta para pagar, e faz parte da vida e vamos lá, e vamos seguir. Então, mas é uma doença muito grave. Eu imagino, ou talvez eu nem sei se eu consiga me imaginar no lugar de vocês, né? Mas vivendo isso por muitos anos, com muitas famílias, a gente acaba sentindo um pouquinho, né? Percebendo um pouquinho o quanto que essa doença acaba criando um certo medinho, assim, não tem jeito, porque a gente, médico, também sente medo. Eu não quero que meus pacientes recidivem, eu não quero que eles aconteça nada de mal com eles. Eu quero que eles fiquem bem, que eu faça o que eu puder fazer para que eles sigam a vida enfim. Mas não é fácil a gente viver com esse medo, mas esse medo não é o contrário de coragem. Eu acho que é o que nos dá coragem para fazer o melhor mesmo da vida da gente. Não é verdade? É verdade. Ô, Lu, eu inclusive já lhe disse isso em uma consulta, né, que a gente não sai, não termina o tratamento a mesma pessoa, né? A gente realmente aprende muita coisa com o tratamento. Isso eu digo isso para todo mundo, que o hospital é uma escola, né? É uma verdadeira escola, né? E eu lembro perfeitamente, né? Eu lembro de muita coisa do tratamento, até porque é recente, mas é o tempo todo lembrando e tentando ressignificar, né? Trazer
os assuntos que em outro momento não eram importantes, mas que hoje eu julgo muito importante. Que é o presente, que é o viver no momento, viver o agora, né? E dar valor a muita coisa. Eu lembro que a gente estava em um período muito difícil e eu comecei a agradecer pelas poucas tardes que eu tinha para poder assistir Sessão da Tarde, que é um ato que eu julgo, né, tão comum. E que hoje eu olho para trás, aparece um problema novo, porque os problemas das vidas eles não param com o tratamento, né? Mas eu falo também para todo mundo que se nós chegamos até aqui, né? Se nós chegamos até aqui, o que vier daqui para frente, a gente vai encarar, né? Seja o problema que for, o tamanho que for, né? Acho que tem um pouco disso também, sabe? De amadurecimento também, quanto, né? A forma de você ver a vida, né? Isso vai formando o seu caráter, a sua personalidade. E você não tem muita receita para isso. A gente, infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer bem ao certo, a gente vai ficar refém do medo. Talvez até o fim das nossas vidas, não sei dizer, talvez sim, né? Mas acho que o ponto não é bem esse, né? O ponto é justamente saber lidar com o medo, né? Saber tocar a sua vida apesar do medo, ser feliz apesar do medo. E eu acho que é por aí, né? Eu acho que o caminho é justamente esse. Não tem realmente uma cartilha. Pode até ter algumas informações e tal, mas a gente aprende. Não é uma receita de bolo. Não existe uma receita, é aprender mesmo vivendo, né? Eu acho que o que eu posso falar no momento é isso. É por aí. É verdade. A gente está chegando agora já nos últimos minutos da nossa live. Eu queria aproveitar para reconhecer publicamente o quanto que eu admiro vocês dois, que apesar de vocês talvez não acharem isso, mas eu sempre achei que vocês foram muito parceiros um com o outro, sempre muito dedicados assim, muito respeitosos um com o outro, que às vezes, né, nesse adoecimento, às vezes a gente vê os casais até fazendo o contrário, mas também mantendo sempre muita calma, muito esse pé no chão, esse dia a dia. Eu acho que vocês aprenderam muito bem essa lição toda que vocês fizeram aí. E me ensinaram muito também nesse sentido de trazer essa calma e trazer essa leveza que você disse que era de Flora, mas eu acho que era a leveza da família inteira. Flora aprendeu com 2 pais maravilhosos a levar a vida de uma forma muito leve, né? Vocês construíram isso para Flora. Então, isso foi muito bonito de ver, de testemunhar de vocês dois. E aí, eu vou passar a palavra para vocês darem a mensagem final, o que vocês gostariam de deixar aqui para o nosso público. Você é melhor nisso. Não, fale você. Assim, fiquei emocionada agora, porque eu posso falar tudo isso de você, assim, você foi muito generosa, sempre foi. Te agradece muito, assim, e eu tava pensando nisso, eu acho que o fato da gente ter conhecido e da gente ter chegado até você não foi em vão, porque logo em seguida, depois que a gente conheceu você, a gente descobriu que você é prima de uma amiga nossa, que é uma pessoa muito querida na nossa vida, assim. Então eu tenho certeza que você foi colocada ali e foi a pessoa que se a gente foi forte, se a gente foi unido, tenho certeza que o seu companheirismo foi que fez a gente ser assim. Porque a gente sempre chegava no consultório não para ver uma médica, a gente chegava no consultório para ver uma pessoa querida, alguém que a gente gostava de fato, que a gente se sentia amigo. Tudo isso que você falou da gente é muito mais de você do que da gente. Assim, é enorme, eu tenho por todo mundo, todos, mas em especial por você, porque eu tenho certeza que não foi em vão. E assim, você é uma pessoa que eu vou lembrar para sempre na minha vida, não só porque foi a pessoa responsável pelo tratamento de Flora, mas por ter sido você. Então, estou deixando aqui
toda a minha gratidão, eu agradeço por todos os momentos, assim, foram momentos difíceis, foram, mas tiveram também momentos leves, tiveram momentos de felicidade, de companheirismo, a gente conheceu muita gente bacana, tem Diana e Carol, que acho que leva para a vida. E é isso, tudo que a gente falou até aqui, eu acho que o mais importante realmente essa questão de você que está passando por esse momento que passou, de focar no que tem que focar. O medo, ele vem, a dificuldade, ele vem, mas não é só nesse caso em específico, o medo e a dificuldade, eles vão permear por nossa vida sempre, porque a gente tem medo de tudo, né? De sair de casa, medo de uma doença, medo de tudo. Então, no caso da leucemia, no caso de uma doença dessa, não é diferente. O medo, ele vai existir, mas precisa focar no que tem que ser feito, ser prático e tentar ao máximo levar isso com a maior leveza que você puder. É difícil demais, mas assim, no final a gente chega a agradecer. Agradecer por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente aprendeu, pela união que a gente conseguiu ter nesse período. Realmente a gente se uniu muito. No momento que eu estava fragilizada, ele estava forte. No momento que ele estava fragilizado, eu estava forte. E a gente buscou ser assim sempre. E foi muito bom. Então, vou aproveitar para terminar essa live novamente alertando aí os pediatras para uso criterioso do corticoide e para lembrar dos sinais e sintomas do câncer infantil e assim a gente fazer uma revolução aí nessas crianças para que a gente possa curar cada vez mais e ter mais histórias lindas como essa e que vocês tenham aí muita coisa, que tudo isso tenha sido só uma história que vocês vão contar aí por muitos anos de muita evolução espiritual, né? Que eu sei que a gente ainda vai se encontrar lá pela Chapada, né? Fazendo trilha, né? em algum momento da nossa vida a gente vai estar por lá. A gente vai catar, a gente vai junto, eu vou junto com vocês para poder curtir essa Chapada. Obrigada, gente. Um beijo para todos. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.